Olá pessoal, vamos para mais um Educação, tudo junto e misturado. Foi muito legal, muitas pessoas viram, muitas pessoas comentaram, se inscreveram tal, então eu estou contente aí com o negócio, então vamos ver. Tenho que conseguir diminuir esse negócio, que eu não consigo ainda. Mas conversando com as pessoas, tinham vários comentários e pessoas que me ligaram, falaram, puxa, a gente estava querendo saber mais sobre esse negócio dos direitos humanos, dos objetivos da ONU sustentável, né, objetivo do desenvolvimento sustentável e tal. Então, se desse para você aprofundar mais essa questão. Então, eu resolvi fazer esse tipo de coisa dessa forma. Então eu vou pegar alguns dos objetivos e vou falar algumas vezes para não ficar muito comprido, a gente vai comentando. Mas sempre com aquela visão de que existe um macroambiente onde as coisas existem e elas são comunicadas, passadas para a gente, que nós somos também um ser integral, da educação integral, e nós recebemos isso de várias formas e de várias maneiras dentro do meu integral. Então, dentro desse ponto de vista, né, como é que essa coisa chega, né? Como é que o macroambiente chega em nós, como que ele vem, como que ele é passado, que aí é que está uma grande questão. Nossa, essa semana eu vi um filme muito legal, como é que chama? Dilema das Redes. Dilema das Redes, que fala sobre as redes sociais, o que acontece, como transforma, os tais do algoritmos, que podem saber quem é você, como que você pensa, quem que é, e comunicar o macroambiente de uma forma. Né? Muitas vezes funciona desse jeito. Né? Eu crio um inimigo, né? Eu minimizo, isso não é problema, não tem nada a ver, tal, não sei o que, isso é culpa disso, tá? E nunca pega o problema essencial e fica trabalhando muito com as nossas questões culturais, as nossas questões mais emocionais, né? Então ele fica trabalhando esse tipo de coisa para a gente não reparar no que existe realmente no macroambiente. Isso é uma coisa que a escola é muito responsável por isso também. Né? Quando você tira da criança, aquela criança que já nasce querendo saber as coisas, querendo descobrir, querendo entender as coisas, a escola acaba sufocando essa vontade que a criança tem, que é uma coisa normal na pessoa, dando as respostas certas. Então você vai na escola, a professora fala que é assim, a casinha é assim, tudo dessa forma, tal, não sei o que, você repete, recebe o prêmio, que passa de ano, tudo bem. Então a gente acostuma, se acomoda nessa situação. Tá? Então a escola fala, a casinha é assim, desse jeito, tá? E se tem uma criança que desenha o céu roxo, tá? O que, que acontece com ela? Ela vai para a psicóloga. Tem alguma coisa errada com essa criança. Então, essa nossa característica que é de buscar, de conhecer, de sair. O Rubem Alves que falava, né, quando a criança começa a crescer, ela começa a andar, querer conhecer. Então sai engatinhando pela casa inteira, né, a gente cerca para não ter problema tal, mas é uma característica do ser humano. Agora, quando você chega na escola, não, vem tudo pronto, você responde, respondendo passou de ano e fim de papo. Então, o que acontece quando a gente recebe um fake news? Tá? Eu tenho esse espírito de tentar entender, tentar saber o que está acontecendo, o que é, se é verdade, se não é verdade. Não. Chega o fake news, eu passo para o outro porque acho que é assim que funciona, é assim que é o certo, a pessoa que me mandou é uma pessoa legal e vai embora. Tá? Então você fala, não está pegando fogo na Amazônia, que hoje é a questão da semana. Não está pegando fogo na Amazônia. Isso é culpa do índio, isso é culpa do pessoal de lá, mas não tem nada a ver, e não tem importância e tal. Então você cria um inimigo, né? A imprensa internacional está falando mal da gente e tal, não sei o quê, ataca a imprensa e esquece do fogo e da fumaça. Então, dessa forma que acontece essa comunicação entre o que está rolando, o fogo,
e o que está sendo transmitido ou trabalhado para que a gente perceba essas coisas. Então, nesse filme fala muito disso, fala muito das redes sociais e tal. Então, é importante que na educação e na nossa percepção a gente volte a ter aquele negócio. Será que é isso mesmo? Isso é estranho. Vamos ver como é que é, por que é, tá? E assim a gente vai cortando esse barato que vem atacando através de algoritmos o nosso emocional, a nossa cultura e deixando a gente, é isso mesmo, e não percebe que as coisas estão sendo modificadas. Tá? Então, é desse ponto que a gente vai tratar essa questão da Nações Unidas, a Carta de Direitos Universais, tudo que está acontecendo. Como está abrindo a nas Nações Unidas, eles estão lá discutindo outras coisas que a gente pode melhorar, tal. O objetivo das Nações Unidas, né, é conseguir paz, conseguir liberdade, conseguir direitos para todos iguais. Então isso eles estão lá discutindo, tá? Então vai ter vários discursos de vários presidentes, tal, que vão falar sobre a questão. Hoje coronavírus vai ser falado de várias formas, né? Vacinas e coisas desse tipo que vão ser discutidos hoje. Mas, numa dessas, em 2000, nós já estamos, né, no século passado, nesse século, né, no ano 2000, eles se reuniram e resolveram fazer o Objetivos do Milênio. Então, fazer marcos, tá, em relação aos direitos humanos até 2015. Vamos fazer alguns marcos para ver o que a gente consegue. E chamaram de Carta dos Direitos, como é que chama? Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Tá? Então fizeram uma carta, discutiram, viram quais seriam os objetivos, como que a gente pode definir isso para separar, para conseguir ter claro os objetivos que a gente quer alcançar, tal, e fizeram isso que valia até 2015. Quando chegou em 2015, eles sentaram de novo, nós também, tá? Nós Brasil, quer dizer, todos os representantes dos países que estão com a ONU, trabalham com a ONU, fazem parte da ONU, e inclusive também algumas organizações não governamentais, né, especialistas nessas questões, também fizeram parte dessa discussão, para chegar um bom termo que todo mundo falava, não, isso eu topo, tá bom assim, vamos fazer isso. Daí desenvolveram essa questão de objetivos de desenvolvimento sustentável. Tá? Para a gente entender melhor, o que é esse negócio de desenvolvimento sustentável? Né? Hoje se fala muito na questão, tudo tem que ser sustentável, sustentável, sustentável. Mas qual é a ideia desse negócio sustentável? O que é ser sustentável? Né? Então, aqui, define-se por desenvolvimento sustentável um modelo econômico, político, social, cultural e ambiental equilibrado que satisfaçam as necessidades das gerações atuais, nós, sem comprometer a capacidade das gerações futuras, meu filho, meu neto, meu filho, seu filho, tá? Nas futuras, das gerações futuras, de satisfazer suas próprias necessidades. Eu poder garantir as minhas necessidades hoje, as minhas necessidades da humanidade, tá? Sem prejudicar quem vem depois. Tá? Então eu posso consumir toda a floresta para mim agora. E o que eu vou deixar para o meu filho, para o meu neto? Tá? Então é uma visão mais atemporal, uma visão mais geral e sem o egoísmo do agora. Tá? Quando tem o egoísmo, né? Agora, eu quero isso agora, então eu faço, destruo a natureza. E era sempre que apareceu a sustentabilidade, era voltada com relação à natureza. Né? Mas depois eles perceberam que todas as coisas estão juntas e misturadas. Né? Então, sustentabilidade é um modelo econômico, interfere na economia. Como que a economia pode ser sustentável? É não tendo gente pobre.
Tá? Se é sustentável, todos têm uma condição sustentável de bem-estar político. Quer dizer, o que a questão política está fazendo para que exista a possibilidade de todos estarem com o bem-estar garantido, tendo dinheiro para sobrevivência, não estejam com fome. Tudo isso é a questão política que interfere. Social é como a sociedade também interfere nisso, como que são as relações que acontecem dentro da sociedade, que é a questão cultural também, quer dizer, o pobre é uma pessoa invisível, você não enxerga, quando está na grande cidade, você não enxerga, e aqueles pobres na linha de miséria que estão em outros países, em outros locais da cidade, do país, tal, que a gente não tem contato e nem imagina o que é. Tá? E ambiental também, a questão do ambiente, quer dizer, se a gente não tomar cuidado, a gente não sobrevive, não é sustentável. Não é sustentável essa forma de tratar o ambiente. Falam que se o ambiente acabar, o meio ambiente acabar, nós não conseguimos sobreviver. Agora, se o ser humano acabar, sumir, o meio ambiente vai crescer e ficar forte novamente. Então, é essa questão que a gente está vendo. Né? Então, o que a gente tem como essa agenda de ação? Essa agenda é praticamente um plano de ação. O que eu posso fazer em relação a vários itens? E em cada um dos itens ele tem algumas coisas de objetivo de ações que eu posso fazer. Tá? Então nós vamos pegar a declaração. Na declaração, o que acontece? É a declaração das pessoas que fizeram, sentaram, conversaram e fizeram esse documento. Né? Então, eles falam assim: nós, chefes de Estado e de governo e altos representantes, reunidos na sede das Nações Unidas, em Nova York, decidimos hoje sobre novos objetivos de desenvolvimento sustentáveis globais. Tá? Em nome dos povos que servimos, nós adotamos uma decisão histórica sobre um conjunto de objetivos e metas universais e transformadoras, que é abrangente de longo alcance e centrado nas pessoas. Então foi isso que eles falaram. Tá? E outras coisas mais. Tá? Depois eu passo isso, deixo esse link dessa declaração para vocês verem. Então, o que foi? Pessoas, inclusive as ONGs, tá? Sentaram, pessoas que são representantes dos governos que fazem parte das Nações Unidas, chegaram numa situação para tentar entender isso e fazer metas. Agora, quando a gente vai falar de metas, a gente vai ter que entender o que é cada meta. Tá? Então, para a gente passar para os alunos, para as pessoas, para uma conversa. Tá? Então, o objetivo de desenvolvimento sustentável, acabar com a pobreza. A gente sabe o que é pobreza? Tá? Você já viu uma pessoa realmente pobre? Tá? Por que ela é pobre? Tá? A questão não é, existe pobreza? Existe. Mas por que existe? Vamos ligar aquele canalzinho nosso de tentar entender porquê das coisas. Por que é assim? Tá? Então, por que existe o pobre? O que faz com que exista uma quantidade enorme de pobres, tá? Pelo mundo afora, que o governo tem responsabilidade sobre ele para poder tentar dividir essa riqueza que acontece no mundo para fazer com que não tenha mais pobre. Então, como que é? Não sei por que tem pobre. Tem pobre? Ah, sei, aqueles chatos que ficam lá, pessoas que cheiram mal, são feias. Isso é uma questão cultural. O que existe é, economicamente, existe o pobre, porque existe uma dificuldade de passar todo
o dinheiro, né, a desigualdade aumenta, e quanto mais rico tem, mais pobre você tem, e vai por aí afora. Então, como que eu posso fazer para tentar acabar com isso? Então, a proposta é erradicar a pobreza, para que a gente possa viver num mundo legal. Como é que eu posso me sentir feliz sabendo que tem uma quantidade enorme de gente morrendo de fome? Tá? Então, como que eu faço para conseguir desenvolver esse processo de terminar com a pobreza? Né? Então, acabar com a pobreza em todas as suas formas. Tá? Quando eu começo a pensar em todas as suas formas, que formas de pobreza a gente tem? Entende? Pobreza de casa, pobreza de moradia, pobreza de alimentação, pobreza de emprego, tudo isso faz parte da pobreza, coisas que são consequência de eu ser pobre. Tá? Estou falando de pobre, pobre. Tá? Então, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas e em todos os lugares. Essa é uma das características. Como é que eu faço, cada governo, cada sociedade, para erradicar a pobreza? Então a proposta é: façam alguma coisa. Vocês que estão da ONU, vocês que fazem parte do nosso coisa, vamos brigar por isso? Em cima do macroambiente, fala, tem o pobre. Como que eu faço para mudar isso? Né? Então a ONU entra aí para tentar mudar esse macroambiente, pedir para que todos entrem dessa regra através dessas cartas, dessas reuniões da ONU que trazem essas notícias, esses objetivos para cada país, e cada país coloca isso nas suas leis, nas suas regras de convivência, para dessa forma tentar melhorar o mundo de alguma forma. Né? Então, reduzir pela metade a pobreza entre homens, mulheres, crianças, implementar medidas de sistema de proteção social adequado. Sistema de proteção adequado é aquela renda mínima, Bolsa Família, essa ajuda que deram nessa situação de pandemia. Então todos os países deram sua quantidade de gente para os mais pobres, que têm mais dificuldades, aqueles que perderam emprego, tal, para tentar minimizar esse processo. Então, coloco aqui como uma coisa que a gente tem que prestar atenção: governos, sociedade, as ONGs e a gente entender melhor isso. Garantir que homens e mulheres, particularmente os pobres e vulneráveis, tenham direitos a recursos econômicos. Tá? Tem isso também. Como é que eu consigo ter direito ao recurso econômico se eu sou pobre, eu sou paupérrimo, eu não consigo desenvolver isso? Construir resiliência. O pobre, como que eu faço para uma pessoa que deixa de estar? Vá em frente, siga. Tá? Vença esse obstáculo. Eu também preciso construir isso, de oferecer emprego, oferecer capacidade de educação, tecnologia, tudo isso eu preciso ajudar as pessoas. Tá? Então essa é a primeira etapa, né? Eu vou criar marcos políticos dentro do país, para que dessa forma você vai passo a passo chegando naquilo que é o ideal, que é aquilo que a gente gostaria que fosse: não ter mais pobreza. Então, como que eu posso fazer? Eu, como país, como cidadão, fazendo parte de ONG, votando, reclamando, para que eu tenha um mundo melhor. Tá? Então, eu vou ficar por aqui, já cheguei nos 18, 19 minutos. Tá? E eu vou deixar para a próxima outros itens para a gente começar a conversar, discutir e tudo mais. Falou, pessoal, não esqueçam de curtir, divulgar, comentar, e vamos em frente. Vamos lá, pessoal. Obrigado.